Olá, pessoal, bem-vindos a mais um videocast NLA. E hoje a gente está recebendo duas figuras importantes aqui para debater a questão da tecnologia, o desafio da tecnologia quando você tem uma demanda de empresas que vão ao mercado fornecedor, né? Então, como elas têm enfrentado muitas questões que têm dado problemas, entregas erradas, entregas atrasadas, impactando projetos. E, no fundo, existe questões estruturais envolvidas nisso, além de outros temas, além de outros itens que a gente vai ver, e por isso a gente está aqui. Nós estamos com o Fred e com o Juscelino. Vou apresentar eles, que eles depois vão seguir com vocês nesse videocast, tá? Então nós estamos aqui com o Juscelino, que é gerente de operações na Level Group. E ele tem mais de 20 anos de experiências em operações de compras, com formação em administração e MBA em finanças, e tendo atuado em empresas como Ambev, Vale, Souza Cruz. Então, Juscelino, obrigado pela tua presença aqui. O Juscelino vai estar entrevistando aqui o nosso principal convidado, que é o Fred. O Fred, ele é CEO da ICE, que é uma empresa de tecnologia que depois, oportunamente, ele também vai apresentar aqui, tá? O Fred, ele tem formação em engenharia elétrica, com especialização em finanças pela Fundação Dom Cabral, pela London Business School, e com mais de 20 anos de experiência. E aqui a ideia é que ele possa, junto com o Juscelino, debater essa questão da abordagem do mercado fornecedor no que tange a perspectiva de compras, mas também na perspectiva, ou principalmente no caso dele, na perspectiva das empresas de tecnologia. Então, quais são os desafios que as empresas de tecnologia têm enfrentado com essa abordagem das demandas de soluções que envolvem tecnologia? Tá? Então, Juscelino, Fred, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, e eu queria deixar a palavra com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Walter. É um prazer tê-lo aqui, Fred. Muito obrigado. Muito bacana para o nosso público. E antes da gente começar a falar mais dessa parte de tecnologia, de compras, fala para a gente um pouco sobre a ICE. Quem é a ICE? ICE, né? É engraçado que eu chego, já me chamaram o Fred da Y, SSY, que é o nome da ICE. ICE é Tupi-Guarani, significa organizar. É uma empresa brasileira, mas investida de um fundo de private equity. A ICE a gente comprou 5 empresas. A ICE hoje é a maior plataforma de tecnologia brasileira em termos de oferta de serviço. Imagina um shopping center. Você entra lá, você tem supermercado, loja de sapato, loja de roupa, cinema. A ICE quer ser isso para tecnologia empresarial. Então você entra na ICE, lá você tem não tudo, mas quase tudo que a sua empresa precisa na área de tecnologia. Essa é a ideia da ICE. Muito legal, Fred. E, bom, para a gente começar, acho que o ponto principal aqui é a gente entender como que a área de compras, como um profissional de compras deve se preparar para ser mais assertiva quando vai ao mercado com demandas de tecnologia. Olha, o mercado ele está em total transformação, né? Ele já vem, a tecnologia a gente já fala há anos, né? Já estamos na 4ª revolução industrial. E essa transformação, ela foi acelerada. Não é que ela não ia acontecer. Ela foi acelerada pela pandemia, pelo Covid-19. O que aconteceu? A necessidade de digitalização não é só o home office. Tem muita gente que acha que a pandemia, agora tem home office. Não é. Obviamente isso tem muita tecnologia aí. Mas você tem muita coisa que é acesso a clientes diferentes, por exemplo. Aquela lojinha que vendia num bairro, ela passou a ter que ter um site e vender para algum site ou para algum marketplace. Ela passou a ser digital. Muita coisa, né, de operações passou a ser automatizada. Isso foi acelerado. Era um caminho que já ia acontecer. A pandemia forçou uma aceleração disso. Então, algumas coisas que a gente esperava lá para 2028, em termos de implantação, talvez não em termos de inovação, aquela coisa que algumas empresas americanas já tinham, a gente fala, só lá para 2028, 2029 vai ter no Brasil. Acelerou. Inovação você ainda precisa gastar um tempo, não necessariamente você inovou. Mas a implantação de tecnologia foi muito acelerada. E o que acontece?
Então, isso está claro para todo mundo e é falado na imprensa, nas mídias, né, da aceleração que tem acontecido em questão tecnológica. Porém, os executivos não estão acompanhando essa velocidade. Porque o executivo ele precisa se adaptar, a gente precisa estar sempre nos atualizando. Né? Então, eu tenho 3 mestrados, você fez, né, Juscelino? Você tem os seus mestrados, você está sempre estudando, eu estou sempre estudando, tiro certificação. Os profissionais precisam disso. E o que aconteceu? No passado, a questão da tecnologia ela foi muito delegada, ela era mais pontual e ela foi muito delegada pelo profissional de TI. E o C-Level, né, de modo geral, um CFO, um CEO, um diretor de procurement, um diretor jurídico, ele delegava isso, a TI, olha. Só que a tecnologia ficou tão complexa e ela afeta de forma tão abrangente a área fim. O que eu quero dizer com a área fim? A área do negócio. Que não é mais a comprar tecnologia para a área de TI. Você está comprando a área de TI porque você quer acessar um novo tipo de cliente. Você quer ter um novo tipo de receita. Você quer reduzir custo. Então a TI não é transacional mais. Ela está relacionada ao negócio. E esse executivo precisa entender. Tanto um CFO quanto um diretor de procurement. Ou um CEO. E eles ficaram obsoletos. Tá muito bacana esse ponto que você trouxe. Realmente, né? Hoje, quando a gente fala em tecnologia, ela não está limitada à área de TI, e sim a toda a empresa, né? E puxando esse ponto que você comentou, na sua opinião, quais são os grandes desafios dos seus clientes nas demandas que envolvem tecnologia? Olha, os nossos clientes, dentro dessa falta, tem até uma pesquisa do World Economic Forum que mostra as dificuldades das empresas, é uma pesquisa grande, e que mostra as dificuldades das empresas em adotar tecnologia, né, em qualquer dimensão dentro da TI. A principal, o nível mais alto ali dos questionamentos é mão de obra qualificada. Então, você tem um problema de mão de obra qualificada, isso no mundo, tá? E no Brasil, a gente tem um problema de mão de obra qualificada, não só em tecnologia, qualificada em geral, porque o nível educacional no Brasil tá a desejar. E dentro das pessoas com formação acadêmica, você ainda tem limitação no desenvolvimento em tecnologia, conhecimento em tecnologia. Esse foi um principal ponto. O segundo ponto, aí olha que interessante, dificuldade do nível C-Level em atrair profissionais que entendem de tecnologia. Então, olha só, a gente já tem pouca gente de tecnologia qualificada no mercado. Tem pouca gente. E as empresas, como esse C-Level não entende nada de tecnologia, não sabe falar com esse pessoal, eles não conseguem atrair os que têm. Então a empresa fica com dificuldade na implantação, contrata o cara errado, ela gasta mais, acho que um projeto podia gastar 2, 3 meses, ela gasta 1 ano e meio, porque aquele profissional que está liderando aquilo não é o profissional correto, ou não soube achar. Então você tem esse é o segundo tópico. O terceiro tópico, falta de interesse da liderança em tecnologia. Então se ele não tem interesse, ele não está na prioridade da liderança. Quando eu falo liderança, C-Level. Isso é do CEO, o CFO e o diretor de procurement, diretor de RH. Não é o diretor de TI, não. É os diretores não TI. A dificuldade que eles têm de entendimento. E, finalmente, é a dificuldade desse C-Level de identificar novas oportunidades através da tecnologia. O que acontece? Ele não sabe, ele tem um problema, ele fala assim, pô, eu queria resolver isso aqui. Ele não sabe que tem uma tecnologia que pode ajudar ele. Então, ele nem identifica. E como ele não conhece aquela tecnologia, ele não sabe nem que aquilo é uma oportunidade. Pô, se eu comprar isso aqui, eu posso atender tal demanda. Ele nem sabe que tem aquela demanda. Ele deixa passar. Então, essa é uma das dificuldades. E aí, quando você olha para uma área de compras, imagina, a área de compras tem que escolher comprar uma tecnologia que seja mais barata, porque a área de compras está focada em reduzir custo, que mude o negócio, mas a área de negócio não entende de tecnologia. E muitas vezes a área de TI, que entende de tecnologia, não entende do negócio. Então a área de suprimentos, a área de procurement fica à mercê desse cenário. E o que acontece com o profissional? Ele fica simplesmente como um participante no final da etapa para tentar reduzir custo. Negociação de preço. E ele fica ali vendido. E que eu falo muito até com a área de procurement da IS, que, pô, você não pode ficar só chorando preço. Você tem que entender o que você está comprando e por que você acha que o preço tem que ser mais ou menos.
Então, é um setor difícil e esses clientes estão tendo dificuldade de implantar seus projetos muito por causa disso. Você colocou um ponto muito interessante, né? Que a área de compras vê só preço. Na sua visão, o que um profissional de compras teria que ver, além de preço, para conseguir trazer o melhor valor para a empresa dele? Olha, falando aqui no quesito tecnologia, né? O profissional de compras, ele precisa ter um entendimento de tecnologia. Tem outro estudo do World Economic Forum junto com o LinkedIn mostrando que 84% dos executivos vão ter que se adaptar, se atualizar em tecnologia, os executivos se levam não TI, se atualizar em tecnologia para se manterem no cargo ou para liderarem a empresa para a direção certa. Que o nível gerencial, 63% do nível gerencial, nível de média gerência, para subir para um nível de diretoria vai ter que se atualizar em tecnologia, ou ele não vai subir, ou provavelmente vai perder o emprego. E aí, olha que coisa interessante. Do nível operacional, focado na rotina, né? Então, analistas e tudo mais, 51% desses profissionais, não é que eles vão ter que se atualizar em tecnologia para manter o cargo. Não, o que ele faz não vai existir mais, em 5 anos. Então, não é que ele tem que manter o cargo dele, ele não vai ter aquilo. Aquilo vai ser automatizado. Então, ele precisa estudar tecnologia para ir fazer outra coisa. Então, é bem forte esse estudo. E aí, quando a gente, focado aqui no ponto da pergunta, o que está acontecendo com a área de preço, a área de suprimentos? Ele não está participando da construção da RFP, ele não está participando da equalização técnica, que é um processo importante de qualquer procurement, você participar da equalização técnica com os fornecedores. Então, ele fica na mão da área de TI, que muitas vezes a TI antigamente, a área de TI era uma coisa, por você tinha lá o CIO, né, que é o Chief Information Officer, que é o diretor de TI. Qual que é o maior perfil do diretor de TI hoje em dia? É o cara que veio de infraestrutura de TI, e formou ali, cresceu com a experiência e virou um diretor. Ou um cara de sistemas, é um cara que implantava RP, que entendia de sistemas de alguma forma e virou um diretor. Só que a tecnologia foi tão complexa, então a gente vai falar agora de Big Data, de inteligência artificial, de data science, machine learning, IoT. Você vai falar de conectividade, de 5G. Você está discutindo agora compliance, né? Então a gente está falando de LGPD e cibersegurança, muito pesada a cibersegurança. Você tem tanta complexidade que às vezes até o diretor de TI está obsoleto. Ele formou muito nichado no nível. E aí a diretoria joga tudo na cabeça desse profissional de TI, que monta ali o que ele acha, e passa para suprimentos para negociar preço. A área de suprimentos precisa participar da construção de RFP e usar esses parceiros. O governo sabe fazer isso bem, né? Hoje em dia a gente critica muito o governo, mas o governo ele chama os parceiros para adaptar. Porque você acha que é por aqui, é por ali? E isso vai construindo um requisito técnico e depois ele lança para o mercado, ele ouve o mercado. O que acontece? O profissional de procurement não tem menor noção, não conhece o setor, onde comprar tecnologia. Ele não entende tecnologia. O que acontece? Ele fica à mercê do time de TI, dos erros e dos acertos. Dos erros, ele pode estar suscetível a compliance. Então, por exemplo, um diretor de TI pode estar direcionando uma aquisição por benefício próprio, por um conflito de interesse. Ou um diretor de TI, que acontece muito, ele está comprando aqui porque ele conhece aquela solução. E por conforto, ele está comprando aqui, mas às vezes não é a melhor solução. Mas como que é o que ele sabe? Eu conheço um cara lá daquela empresa que ele fala, eu vou comprar aqui. O cara de suprimentos vai ali apertar o preço, mas ele está fora da construção de se aquilo está relacionado ao negócio ou não. Então é muito importante que o profissional de TI tente construir essa RFP ou seus parceiros, tente ver alternativas e montar, ouvindo essas empresas, chamando, tendo conversa, participando junto com a área de TI. Né? Não estou falando que ele tem que excluir a área de TI ou trazer para a área de suprimentos, que aí também é errado, porque aí ele vai ter que ter muito conhecimento. Você tem que usar a TI como um advisor e aprender, né? Você aprende muito juntando forças. Não pode ser 2 silos. TI, olha, eu só compro. Talvez Então, construir em conjunto. Se você construir em conjunto, eu acho que a área de suprimentos vai gerar muito valor para o mercado, para as empresas. Pô, Fred, bem interessante.
Juscelino, você me dá só uma oportunidade de uma parte? O Fred falou um ponto que a gente até discute num treinamento na plataforma NLA, que é gestão de categorias. Que é assim, a missão do gestor de categorias, e no caso, categorias que envolvem tecnologia, ele deveria estar olhando toda a abrangência daquela categoria, não só em relação ao mercado, mas internamente. Então, quando o Fred fala, olha, a área de compra só vai para negociar, então ele, inclusive à luz da gestão de categoria, ele está fazendo um trabalho limitado. Ele não está executando aquele trabalho que se espera dele como gestor de categorias. Então, bem bacana essa colocação do Fred. Obrigado, Fred. Bom, bom ponto que você pôs, que a área de suprimento, se ela faz um trabalho de higienização, seu RP, de planejamento, não estou nem falando de qual compra a tecnologia, que aí vem as construções de família, categoria de serviço e produtos, né? Porque serviço também dentro de tecnologia tem muito tipo de serviço. Se ele mapeia isso antes e ele tem isso estruturado, fica muito mais fácil ele entender onde ele está pisando. E o tipo de serviço, muita gente às vezes compra o produto certo e a implantação é mal feita por causa do serviço. E aí fica ruim aquilo é por causa do serviço. Então, tem várias ferramentas que independe do setor de tecnologia. Eu digo assim, saber comprar serviço, se é para engenharia civil, engenharia elétrica ou tecnologia, tem várias coisas que você... Tem várias metodologias de procurement, que se o cara for bom, ele consegue apertar ali, identificar se aquele serviço, aquela empresa tem a capacidade ou não, né? Mas isso já começa até antes da compra. Começa lá no planejamento de procurement. Né? Excelente. Não, muito legal, excelente, Fred. E a gente voltando ao ponto que estávamos conversando no início, em relação à pandemia, né? Acho que você comentou que houve um avanço muito mais acelerado do que era esperado em relação à adoção de tecnologias. E se você pudesse citar quais foram esses principais avanços que tivemos nos últimos 5 anos? Os últimos 5 anos, muita coisa mudou, né? A gente, por exemplo, vamos lá, a forma de se alimentar, né? Vamos pensar, hoje os aplicativos de software, em 5 anos, você praticamente não tinha aplicativo de carro, né? Pouco mais de 5 anos, você praticamente não é todo mundo. Hoje todo mundo tem o seu aplicativo para pedir um carro. Então o mercado digitalizou muito rápido. Um trabalho híbrido, né, era raríssimo. A empresa punha isso como um benefício e falava assim, no dia do seu aniversário você pode trabalhar de casa. Você tem um home office, aquela empresa mais moderna, uma vez na semana você pode fazer um home office. Então são muitas coisas que mudaram. A venda digital, eu acho que foi uma das questões principais. E aí o que acontece nos últimos 5 anos? Quanto mais digital estamos, mais suscetível a gente está a ataque, por exemplo. Sim. Né, de hackers, que é uma forma hoje. Então hoje eu falo muito que o home office, né, que a empresa era toda protegida de segurança cibernética, por exemplo. E aí você tem um profissional que está em casa cheio de abertura, porque ele está comunicando com a empresa. E ele está fora daquela proteção da empresa, porque ele está em casa. Você começou a ter outras demandas de segurança cibernética. Então isso foi um fato. O segundo é o número de oferta. Mais empresas no mundo digital. Mais empresas no mundo digital, mais espaço para ataques. E finalmente, uma coisa que aconteceu, que é uma questão que eu falo sempre, né? Porque, por que surgiu tanto hacker agora? Que é as criptomoedas, que é uma tecnologia. Sim. Antigamente você não via criptomoedas, a questão até de investimento hoje, dos aplicativos de investimento. A criptomoeda foi uma forma de evasão fiscal, de transferência de dinheiro, de corrupção, o hacker hoje, quando ele fecha uma empresa, ataca uma empresa, ele pede Bitcoin, ele pede Ethereum, ele usa isso. Que antigamente, como é que você... O hacker falou, vem aqui na Índia com uma mala de dinheiro. Não tem jeito. Hoje você consegue... ele consegue ter brechas para ter remuneração dele. Então, entre vários exemplos, você pediu alguns exemplos, cibersegurança é um exemplo. Que mudou e avançou muito. Tanto do lado do hacker quanto do lado de proteção. Então, a área de suprimentos é super importante. Os conselhos estão preocupados com isso. E não é só a área de TI, a área de suprimentos, precisa saber onde comprar, com quem comprar. Porque tudo que é buzzword é aquilo que o pessoal começa a falar muito. Aparece também um monte de papagaio de pirata que a gente fala, né? É aquela empresinha que faz um negocinho e fala, eu vendo cibersegurança. E a área de suprimentos fica perdida nesse mar de empresas oferecendo coisas. Então, ela precisa saber olhar,
ela precisa saber mapear os fornecedores, identificar fornecedores sérios, classificar essas empresas de fornecedores, né? Que eles têm um trabalho aí de gestão de fornecedores. Tipo, essa empresa tem capacidade de me atender e tal. Mas muitas mudanças vieram, né? Então, os carros hoje são muito mais digitais. É isso. Não, e uma certeza que a gente tem é que esse avanço de tecnologia não vai parar, né? Então, se a gente olha para 5 anos para frente, para o nosso público que está em casa, para o pessoal de compras, o que você acha que vai vir para esses próximos 5 anos? Para os próximos 5 anos, o que acontece? Algumas coisas que já existem vão ser implantadas, né? Principalmente aqui no Brasil, que às vezes a gente está um pouco atrasado em relação à Europa e Estados Unidos, vai ter um avanço muito rápido. Então, porque tem muito futurista falando de algumas inovações muito avançadas, né? Por exemplo, a carne, que a célula da carne é produzida em laboratório. Tá, isso é muito futurista. A gente tem que tomar cuidado também com essas coisas mais distantes. Tem coisas que já existem, só que ainda são caras pra gente aqui, mas vão ser implantadas nos próximos 5 anos muito rápido. Então, por exemplo, eu estava dizendo do estudo do World Economic Forum que várias profissões não vão existir mais. A gente tem que ficar atento a essas e saber contratá-las. Então, por exemplo, uma área financeira vai ser automatizada. Você não vai entrar, por exemplo, aí se presta esse serviço, né? A gente entra com RPA, que é Robot Process Automation. Você tem automação de processo por robô. Em vez de você ter uma pessoa ali entrando na nota fiscal, olhando, deixa eu conciliar o banco, deixa eu ver, emitir uma nota na prefeitura, é tudo automático por robô. Então as áreas vão ser automatizadas cada vez mais. Essa tecnologia já existe. Uma área de suprimentos eu tinha que ir vendo qual é, para ajudar a empresa a implantar isso e automatizar as empresas, porque daqui a 5 anos as empresas não tiverem automatizadas, ela vai estar perdendo a eficiência. Ela vai ficar para trás no mercado. Então, um exemplo. O 5G é uma realidade. Talvez não agora para os próximos 2 anos, que é bem incipiente ainda, mas em 5 anos vai estar bem adotado as inovações do 5G e do IoT, que vão mudar algumas formas de você controlar, de você fazer vendas, de você proteger-se em termos de segurança cibernética, de ofertas de serviço. Então, por exemplo, o metaverso, com mais conectividade, você pode ter uma outra forma de interação com o cliente da empresa. Agora, eu preciso do metaverso agora, esse mês. Talvez você tenha outras prioridades antes. Os suprimentos não pode confundir, que é um negócio que tem muito falado, o Gartner mostra muito, que é o hypercycle. Que é aquele buzzword, tá todo mundo falando, tá todo mundo, preciso disso, aí sobe, aí depois vem o poço da desilusão. Que aquele negócio ainda é incipiente, aí cai. Aí depois ele vai crescendo, vai melhorando, vai amadurecendo, e vem pro que eles chamam de slope of enlightenment, que é a curva iluminada, que aí você começa a ter um nível de produtividade, de entregar, de você ter em larga escala aquela tecnologia, né? Então a gente tem, os suprimentos tinha que estar focado não em tecnologias super inovadoras lá da frente, porque sua empresa tem que focar no negócio. Você não é uma empresa de inovação que vai vender tecnologia, então você não tem que estar olhando lá. Olhe por que você pode fazer que as empresas mais modernas no mundo, então a área de suprimentos tinha que pesquisar quais empresas no meu setor existem modernas no mundo. Isso é um trabalho de suprimentos. Quem são os meus compradores? O que eles estão comprando? Para onde eles estão indo? O que eles fazem? Qual que é o fabricante que eles usam como prestador de tecnologia? Beleza, eu vou pesquisar aqui no Brasil quem está usando esses fabricantes, quem está implantando. É uma forma de guiar. E captar a vantagem, sair na frente, para que você consiga liderar essa mudança que vai ter pelos próximos 5 anos, que vai ser rápida. E quais são as competências que você acredita que o profissional de compras precisa ter para atender toda essa demanda que você falou? A gente viu algumas competências, né? Tem os soft skills, que é muito parecido com o que a gente já exige hoje no mercado. Tem a lista dos 10 principais soft skills e tem as 10 principais hard skills. Uma coisa que eles precisam saber é entender de digital, marketing digital, né? Estou dizendo de marketing digital. O que é? Entender de rede social, entender de como fazer iteração de negócios através de rede social, porque hoje muita coisa está nas redes sociais, né? Sim. Você atende cliente, você compra pelas redes sociais. Então ele precisa entender. É um cara que eu não sei usar, eu não sei postar, eu não sei anunciar. Tem muita coisa ali. Às vezes você vai captar fornecedores porque você tá bem ali no coisa. Bom, eu tô tendo uma demanda aqui, você vai ver como é que vai aparecer coisa. Ele tá nessa lista, né, de vários pesquisadores, né, estudiosos, que o profissional do futuro ele tem que entender de marketing digital. Ele tem que entender de analytics.
Isso é uma das demandas. Entender de dados, para não ficar aquele cara só. Ele precisa entender de dados. Ele precisa entender da interação máquina-humano. Naquele cara, não sei usar o computador, não sei usar sistema, não gosto. Não, ele tem que entender de sistema, de como fazer as coisas através de sistemas. Ele tem que ter conhecimento em algoritmos. Quer dizer que ele vai ser um programador? Não. Mas ele tem que começar a entender como que a máquina pensa, né? Então ele tem que entender de algoritmos. Isso tudo são capacidades que multifuncionais exigidas por esses estudos. Então não importa se é um advogado, tá falando assim, o advogado vai ter que saber de algoritmo. Ele vai ser programador? Não. Ele tem que saber programar? Não, mas ele tem que ter uma lógica, porque senão ele não consegue lidar com o que está vindo pelo mundo pela frente. Ele tem que ter uma noção de algoritmos e tudo mais. Não, muito legal. Juscelino, você só permite uma parte para aproveitar essa aula que o Fred está dando? Na realidade, existe dentro do ambiente de procurement aqui no Brasil uma iniciativa de uma organização chamada Procurement Club, tá? Ela foi criada em 2007 e ela criou também, além de reunir os principais executivos de compras, né, os CPOs, que eles chamam também das organizações, ela criou uma plataforma chamada Procurement Digital. E essa plataforma, ela está sendo muito acessada e ela consegue também ter uma coisa que você falou, que é esse benchmarking, né? Que o comprador, ele precisa olhar o que está se fazendo no setor dele, ou as empresas globais, para poder direcionar o esforço dele para o que realmente tá bem amadurecido, mas é uma inovação importante, né? Então, bacana, obrigado pela dica aí, viu, Fred? Dentro desse negócio de benchmark, uma coisa bem legal que está nas qualidades é negociação, que nos soft skills estão lá, todo comprador, mas interação humano-humano também, não só humano-máquina. Então, por exemplo, e através do digital, por exemplo, um comprador pode mandar uma mensagem para o comprador de uma outra empresa e falar assim, cara, tô vendo aqui, entender o que vocês estão fazendo de compras aí. E vamos tomar um café? Isso. E às vezes o comprador tem dificuldade disso. Pô, o que essa empresa está fazendo? O que ela está comprando de tecnologia? Eu posso aprender. E às vezes ele fica muito escondido, né? Porque o comprador, até por questão de compliance, ele fica muito protegido ali. Não posso interagir, não posso me expor. Mas tem hora que tem que falar com o comprador, com outra empresa, gerar network, para gerar ideias. O Procurement Club ajuda muito, né? O Level Group está ajudando muito isso, eles se aproximarem, né? Então, é isso. Você precisa tirar a bunda da cadeira. Eu acho que esse é realmente, de fato, um dos grandes desafios hoje das áreas de suprimentos, né? É ter essa mudança de sair da caixinha, daquele universo de normas e processos e ter esse contato, fazer esse benchmarking com outras empresas. Realmente um ótimo ponto. E agora eu queria saber quais são os desafios quando a gente pensa em empresas de médio porte, de pequeno porte, de médio porte. Como esse comprador que tem que comprar desde o cafezinho à tecnologia, como ele pode se preparar para esse novo mundo que a gente vive pós-pandemia? A empresa de médio, pequeno porte, às vezes ela não tem dinheiro para investir, né? E nem em pessoas, nem em tecnologia. E aí, às vezes, o comprador é só ele, né? Nessa empresa. E ele faz tudo. Esse comprador, para ele ser bem sucedido, ele tem que estudar muito, né? Porque ele tem que ser generalista. É isso, ele tem que saber comprar cafezinho, tem que saber comprar tecnologia, tem que saber comprar uma telha. Então, ser generalista faz com que ele tenha que ter muita informação, estudar muito, e não necessariamente ser muito profundo em alguma coisa, né? Porque ele vai ter que fazer aquisições muito diversas. Então, estudar, se atualizar. Todos têm que se atualizar e se estudar, mas alguns, às vezes, numa empresa maior, que você consegue categorizar, né? E o cara fica especialista naquela categoria, e ele fica muito profundo naquela categoria. Esse empresa de menor porte, ele tem que ser mais generalista. Sim. Agora vamos trazer um tema que eu acho que é tão atual quanto tecnologia. ESG. Existe algum link que você consegue discutir trazer para a gente entre ESG e tecnologia? Sim. E a ICE, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso. A ICE é uma empresa B. Empresa B são as empresas que beneficiam o mundo. As B Corporations, né? As corporações B. Ela é certificada pelo B-Lab dos Estados Unidos. É uma certificação muito difícil. Poucas empresas no Brasil são certificadas B. A de tecnologia, assim, no setor de tecnologia do porte da ICE, a ICE é a única.
que são 5 perspectivas, né? Que é o ISG, é o ambiental, social e a governança. E aí a gente tem também os colaboradores e o tipo de negócio que a gente faz e os clientes, né? São essas 5 perspectivas. É fundamental. Nessa certificação, para você virar B, um dos processos é a área de compras. Se a área de compras favorece empresas locais, empresas que têm comportamentos sociais implantados, que tem políticas, que muita gente fica no ISG achando que é abraçar a planta, né? Você pode até abraçar a planta, mas não é só isso, não é só ambiental, você tem governança. Então, você ser uma empresa transparente, que tem processo de compras transparente, que faz uma negociação entre fornecedores e não tem nada direcionado, isso está no G, né, da governança. O social, você contratar prestadores de serviço e ajudar empresas do local, e não só contratar aquelas super empresas. Às vezes tem uma empresa boa ali, pequena, que está precisando de ajuda, você ajudar. Isso está fazendo um trabalho social. Você está ajudando um microempreendedor. Obviamente, você tem que saber olhar para você não ficar na mão na compra. E aí vem a inteligência dos suprimentos. Olha, até que ponto eu vou ajudar essa empresa? Até que ponto eu estou pondo em risco? Porque essa empresa pode quebrar ou não dar conta de implantar ou manter aquele projeto. Vem uma questão social aqui. Outra coisa, os suprimentos olhar, fazendo a gestão de fornecedores, quais fornecedores que ele tem. Se tem 2 fornecedores com a mesma competência e mesmo preço, ele deveria escolher uma que está em práticas ambientais corretas, sociais, ambientais. E muitas vezes os suprimentos não olham. Os suprimentos não estão nem aí. Ou às vezes paga até mais caro. Se for um pouquinho mais caro para uma que está fazendo um super trabalho social. Vou dar um exemplo aqui, a ICE, por exemplo. Se a gente for lá na sua empresa e for fazer um trabalho de infraestrutura de tecnologia, a gente recolhe todo o cabeamento, os equipamentos velhos, manda para reciclagem. Tem empresa que pega e joga no lixo. No lugar que está e despeja no lixão. E tem bateria de lítio. Bateria, por exemplo, é extremamente poluente. Então a gente tem um trabalho ali anticorrupção, na parte de governança, um trabalho das ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Humano, né, sustentáveis, que a gente tem iniciativas disso tudo. Então eu esperaria, seria muito bom, e custa muito para a ICE fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, lá na ICE Crédito Carbono, tá falando com o Walter, esse Crédito Carbono, para a ICE mede a pegada ecológica de todos os funcionários. A pegada ecológica é o quê? Quanto que o seu consumo, se todo mundo no mundo tivesse o seu consumo, que é a pessoa que está respondendo a pegada ecológica, se todo mundo tivesse aquele consumo, quantos planetas precisaríamos? E a gente mede isso para todos os funcionários. Tem funcionário que precisava de 7 planetas para conseguir. Se o mundo todo consumisse igual ele, precisaria de 7 planetas. O ideal é que todos nós estivéssemos dentro de um planeta, né? Então, a ICE é uma empresa que preocupa com isso. Mas muitas vezes, quando a gente vai na área de compras, a gente não quer nem saber. Não, tô nem aí saber, eu quero saber aqui do meu preço. Às vezes eu tô 1% mais caro. Pô, me dá um last call. Porque eu sou uma empresa preocupada com isso. As áreas de suprimentos estão totalmente alheias, nem olham para ESG. São poucas empresas que olham. De fato, a nossa visão é que uma área de suprimentos, ela não tem que ver só o preço, né? Ela tem que ver um LCC, um ciclo de vida do produto, tendo em consideração quanto ele custou para ser adquirido, qual que é o custo de descarte dele, ou ferramentas como TCO, né? O Total Cost of Ownership, né? Para que, de fato, a gente compre, né, o melhor custo-benefício para as nossas empresas. Né? E para o mundo, né? E para o mundo, certamente. Agora, vou trazer outro ponto para você, Fred. Segundo a Brascom, a gente tem uma demanda represada de quase 1 milhão de profissionais de TI. Né? Um número, assim, muito grande. Como as empresas devem se preparar para mitigar os riscos de bens e serviços envolvendo TIC? A Brascom é uma associação muito competente, muito séria no que faz, aí se segue muito a Brascom. Eles têm mostrado, e a ICE tem nas projeções da ICE também, um crescimento. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 2 milhões de pessoas empregadas diretamente em áreas de TI. 2 milhões de pessoas. Em 5 anos, a gente estima chegar a 3 milhões. Ou seja, 1 milhão de novas vagas na área de TI diretamente, né? Porque você tem áreas adjacentes ali, você tem, por exemplo, um cara de data science que está numa área comercial, ou numa área de marketing. Você tem vários profissionais de tecnologia em outras áreas, não necessariamente em TI. Mas em TI, 2 milhões vai chegar a 3 em 5 anos.
Então você tem uma média de 200 mil empregos por ano. E uma coisa interessante é que a tecnologia, por estar avançando, essas 2 milhões de pessoas que estão empregadas, o fato dela ser de TI não quer dizer que ela está atualizada, né? Ela precisa se atualizar. Então você precisa capacitar essas 2 milhões que tem hoje e ainda preparar mais 1 milhão de pessoas para entrar, para subir para 3 milhões. Os desafios são grandes. As empresas de menor porte não conseguem formar, porque formar é muito caro. Então, a empresa de pequeno e médio porte, às vezes é difícil. Às vezes, por exemplo, aí se contrata profissional na faculdade ainda. O custo de um estágio na ICE custa quase R$4.000. E ele fica ali formado praticamente só estudando e tendo aprendizado. Aí contratamos ele, às vezes, antes de formar. Mas ou assim que forma. Contrata, aí ele fica 1 ano só de shadow, acompanhando o projeto e tal. Aí depois 1 ano, aí manda para fora para fazer prova, paga a certificação para ele, aí para ele começar a trabalhar e gerar valor. Então, é custoso formar gente. E as empresas que não têm essa capacidade, ou que tem ali, vai contratar um time de TI, mas, pô, vou ter que ficar mantendo, atualizando esse cara, a tecnologia é essa, agora a tecnologia tá para lá, eu tenho que ficar formando isso. Pô, contrata, terceiriza. Você tem que focar no seu negócio, terceiriza para empresas, e aí olha empresas que estão investindo, que são empresas sérias. Aí fazendo meu merchan aqui, mas aí se é uma empresa B, é uma empresa que tem várias ISOs, que forma muito, a gente gasta mais de 1 milhão ano em treinamento dos funcionários. Então, que é aquela empresa que, em vez de você focar naquela tecnologia para aquele funcionário, que você vai usar na sua empresa, porque o funcionário na área de negócio, de TI na área de negócio, ele tem que saber de várias coisas, né? Então, se você quer um cara muito especialista, é melhor você deixar para uma empresa, porque eu vou usar esse especialista em diversas empresas, né? Então, às vezes é melhor você terceirizar, contratar alguém inteligente para liderar isso dentro, alguém capaz, né, e experiente, e terceiriza o que puder, se não fosse o seu foco, né? Você tem que focar na área fim. Uma ferrovia tem que focar na área fim. Uma construção civil tem que focar em construção civil. Não dá para você ficar criando uma área de TI. Tem empresa que confunde isso. Então, saber contratar. E aí, para conseguir fazer isso bem, olha só, se você vai contratar e formar, você está muito ligado a recursos humanos. Se você está em terceirizar, você está muito ligado a procurement. Então, o cara de procurement, o cara de suprimentos, ele precisa estar muito ligado com saber avaliar pessoas, empresas que vão prestar serviço. Ele está quase fazendo um papel de RH, você concorda? O RH está olhando para as pessoas dentro de casa e ele está olhando para as pessoas que estão prestando serviço. Então, o procurement tem que ter uma capacidade de entender de tecnologia, de serviço e de contratar pessoas num nível muito alto. Né? Então, a responsabilidade de procurement é muito grande. Bom, perfeito, Fred. Pô, foi, acho que uma aula que todos nós tivemos aqui, né? Muito bacana. Show de bola, Fred. Muito obrigado. Obrigado, Juscelino. Obrigado, Fred. Obrigado. Muito bacana aí realmente essa apresentação de vocês, esse bate-papo. E, pessoal, então chegamos ao final de mais uma videocast do NLA, que pertence à Level Group, uma empresa especializada em soluções de supply chain. Nós estamos aqui com o primeiro de uma série, onde a nossa abordagem, o nosso tema principal é a abordagem do mercado de fornecedor de tecnologia e os desafios e como a área de compras deve, né, buscar as suas especializações, as suas formas de desenvolvimento para enfrentar esse novo momento da economia, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo videocast.